o Pirlo para mim E seria falando em Milan, foi o primeiro, a Itália foi o primeiro país que você saiu para jogar, né? Foi São Do Brasil. Paulo, Itália, Itália, Espanha, Espanha volto para Itália, Itália, Como Brasil, que é? Brasil, Você foi com Estados Unidos. 21 anos, né, para Itália. Chegar lá para jogar com a galera e é tudo italiano, outra língua. Como é que funciona? Como é que Tutti é? bom na bola. Você tem um parmegiana, você tem um... Pronto, o cara foi pra comida. A tendência é sempre... Sempre naquilo que você tem propriedade. Sempre. Eu tô sempre em busca da parmegiana perfeita. Sempre. Lá é embaçada a parmegiana mesmo. É bom, Aí, ó, é bom muito saber. bom. Cara, você tem um tradutor VIP para você? Como é que é com os jogadores que vêm de fora, outra linguagem? Como é que funciona? Então, não tinha, né, o tradutor. E para mim foi a importância do mindset mesmo. Porque eu tinha o sonho de jogar num grande clube europeu. Não importa qual. E aí quando surge a oportunidade do Milan, para mim foi maravilhoso, vou para lá. E era uma época que alguns jogadores brasileiros iam para fora e voltavam muito rápido, por adaptação. Porque falavam que não se adaptavam ao clima, à alimentação, à língua, uma série de coisas. Então, quando eu saí daqui, como era um sonho muito grande que eu tinha, na minha cabeça eu coloquei assim, cara, se a comida for muito ruim, se eu não conseguir me comunicar e não conseguir jogar, mesmo assim eu quero ficar. Porque eu quero ter essa experiência, quero viver lá, quero entender como é que é viver na Itália e jogar no Milan. Então, fui com essa cabeça. Quando eu chego lá, a parmegiana... A comida é perfeita. É maravilhosa. Pizza, macarrão. Macarrão maravilhoso, risoto, Porpeta. peixe, enfim, comida maravilhosa. A língua. Lasanha, tudo de lá. Eles Cara, disponibilizam é que eu me sinto muito bem. o professor. Então, tem um professor à sua disposição, você vai marcar com ele quando você puder de fazer as aulas. E o futebol, na minha chegada, já fui tendo a oportunidade de jogar, de começar a ter essa rotina de jogo também. Então, tudo ali foi se encaixando. E aí, cara, a experiência para mim na Itália foi maravilhosa. Imagino. Então, foi um pouco dessa ideia que eu tinha na minha cabeça de que mesmo que tudo fosse ruim, eu queria ficar. E aí... mas não era, né? Então, não era. Então, era bom. Cara, era bom e demais, né? E aí você tem que ir para o outro lado. Porque a alimentação realmente é até perigoso. É perigoso. Porque lá na Itália tem primo piatti, secondi e dolce, né? Primeiro, segundo e a sobremesa. Capite. Eu achava que era... Cara, é obrigado você comer todos, né? Primeiro, segundo e a sobremesa. Não é. Tem até nome, né? Tem até Aqui nome, eu juro mas... que é, até hoje. Então, e aí... É a entrada, o prato e a sobremesa. O primeiro prato, normalmente, é uma pasta ou um risoto. E aí tem as variedades. Começa assim. Então, tem a salada, quem quiser. Tem antipasti, primo piatto, secondo e dolce. Então. Tem 4 etapas, né? Então, que seriam pelo visto, você aprendeu mesmo o idioma, né? Ou só a comida? Cara, eu, assim, coloquei na minha cabeça que eu ia falar, que eu queria aprender o italiano. É muito boa. Você vai chegar lá. Peguei um professor e fazia aula, toda a concentração eu marcava com o professor, então já tinha que ficar concentrado mesmo e fazia aula de italiano. Só que aí eu tive um problema porque tinha muitos brasileiros. Então eu aprendi na gramática o italiano e não conseguia falar. Porque e aí, tinha prática, né? Aí chegou uma hora que o professor falou assim, ó, você chegou no limite do que eu posso ensinar de gramática. Daqui para frente vai entrar para uma gramática literal e aí não acho que não é o caso. Daqui para frente você precisa falar. E aí foi quando o treinador na época era o Ancelotti, me chamou e deu uma durinha assim, falou, ó, de agora em diante, mesmo com os brasileiros, você vai ter que falar italiano. E aí no vestiário, fora não, né? Fora eu dava escapada, mas lá no vestiário, mesmo com os brasileiros, eu acabava falando em italiano. Foi quando eu comecei a falar um pouquinho, a ter uma fluência um pouquinho mais na fala. Mas e aí fui, né, com questão da alimentação, fui aprendendo que não precisava passar por essas 4 etapas. Então podia pedir a parmegiana direto. Podia pedir a parmegiana direto que estava tudo bem. E aí fui muito bom, me adaptando. Muito bom. E a cultura? Muito diferente? Eles são calorosos, né, os italianos. Cara, o italiano é maravilhoso, assim, ele é muito parecido com a gente de família, de abraçar, de te conhecer agora de manhã e te convidar para ir em casa à noite, mais espalhafatoso, assim. E família italiana, tem um vizinho muita italiano. Comida, muita coisa. Fala alto, hein? Fala alto, entre eles você acha que eles estão brigando e não, tá tudo bem, é coisa da família. Então, aí foi outra coisa que para mim foi muito importante, foi me inserir na cultura local. Porque o que eu fui percebendo é que, assim,
nós temos a tendência de, quando ir para fora, fazer o nosso pequeno Brasil, nosso pequeno mundo ali. E eu falei, putz, legal pra caramba, amo meus amigos brasileiros, mas eu quero entender da cultura italiana também. Eu quero entender por que eles comem o macarrão e o risoto, porque na minha cabeça só funcionava o arroz e feijão. Com certeza. Cara, não é possível esses caras não comerem arroz e feijão e conseguir jogar do jeito que eles jogam. Não é possível. Não dá sustância, né? E aí você vê que, cara, não, com macarrão também é possível, né? E aí entender um pouco da cultura deles e fui me inserindo na cultura, conhecendo um pouco mais deles. E para mim foi muito importante isso, né? Criei muitos laços, vínculos com italianos e é maravilhoso realmente o que eu recebi assim de carinho. E é uma segunda casa mesmo. Para a dieta do jogador, atrapalha, vamos dizer assim, um pouco, ter tanta massa e tanta comida mais com muitas calorias ou não? Tem uma orientação, né? Normalmente os clubes, e aí eu falo isso porque eu acabei jogando em clubes grandes, né? Bons, que tinham toda essa estrutura. Entendo que no futebol também tem os clubes que não têm essa estrutura, o jogador tem que correr muito mais atrás do que eu realmente acabava tendo isso mastigado, né? De ter esses profissionais da área que ajudavam nisso. Mas por onde eu passei já tinha uma orientação nutricional. Então, isso é bom, isso é ruim, isso antes do jogo é bom, isso é ruim, come isso, não come isso, evita isso. Então, aí você vai aprendendo também a ver o que funciona, o que não funciona. E acho que E você congregava lá na Itália? É um aprendizado. Eu congregava numa igreja brasileira. Minha mãe tinha uma igreja, ela pastoreava uma igreja na Itália, mas a frequência de jogos é tão grande que aí acabava o que eu escutava muito mais culto em concentração e viagem do que frequentando a igreja no dia a dia. Então tinha essa rotina minha rotina espiritual acabava sendo mais essa do que a frequência na igreja. Mas uma igreja brasileira mesmo. Uma igreja brasileira na Itália, Legal. E o gelato? Olha, velho. Não, eu queria só pra dar um alívio cômico mesmo, tá ligado? Tá bom. Vai pegar todos os Tem nada a endereços ver com com o você. assunto, eu acho que estão Você gelato. falou muito com a bom, boca né? cheia. E o gelato? Muito bom, né? É diferente. bom, fala. É bom, Ele é né? cremoso, né? Tem uma coisa... Diferenciado. Tá igual aquele vídeo da Universal, né? Você quer? Eu quero. Mamma Muito mia. bom, cara.